Olá, bem-vindo ao canal do professor Paulo Ricardo Soares. Eu quero falar hoje sobre o nosso continente, América, na geografia humana, comumente chamado de América Latina. Nós sabemos que a América se divide em América anglo-saxônica, né? Canadá e Estados Unidos, e América Latina, né? Todos oriundos da língua espanhola e o Brasil da língua portuguesa. E a Guiana, as duas Guianas do norte do Brasil são francês, língua francesa, e Suriname, língua holandesa, colonização holandesa. Pouco a gente ouve falar nesse país, né? Nesses países, mas fica ao norte ali. Quem está no Nordeste, no norte, no Nordeste ali, um passo para conhecer a cultura francesa, né? Bom, e do México, se fosse classificar quais os países da América do Norte, são três: México, Estados Unidos e Canadá. Mas quando se fala na questão política, cultural e econômica, nós classificamos como América Latina. Aí vem do México até Chile e Argentina. Canal de Beagle, Terra do Fogo, onde termina o nosso continente, depois começa o nosso polo antártico, né? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: durante 300 anos, os espanhóis dominaram a América Latina, tirando o Brasil. O Brasil não entra no que eu vou falar agora. O Brasil tem uma relação com Portugal. A sua política é com a monarquia portuguesa, somos colonos de Portugal. E o restante, do México até o Terra do Fogo, é todos espanhol. Mas quando a América, entre aspas, foi descoberta no dia 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo, que foi financiado pela corte, pelo reinado espanhol de Fernando e Isabel, tinha sido negado por Portugal por questões econômicas, e nem a Espanha queria financiar, mas não vou entrar num detalhe picante, mas também teve uma questão até fofoquinha da história, que a princesa, a rainha lá, esposa do Fernando, a Isabel, teve uma quedinha por Colombo, né, se assanhou. Isso é uma fofoquinha da história que é até interessante um dia conversarmos. E foi liberado a verba para montar, fazer toda a estrutura dos navios e vir para as Índias, por nova rota, para chegar às Índias, ir para o Ocidente, chegaremos ao Oriente, para chegar às Índias, devido a toda uma questão lá do passado, bloqueio dos turcos, que não deixavam fazer mais o comércio, etc, etc, que é outra história. E aí novas terras foram um caminho descoberto, tanto que Colombo chegou à América sem saber que tinha chegado à América, pensou que tinha chegado às Índias, morreu ignorante, morreu pensando que tinha chegado às Índias, mas também é outra história. O que eu quero dizer é que, desde que o Papa Alexandre VI, quando assinou a bula Intercoetera e dividiu as terras entre Espanha e Portugal, ele era o Papa, né? Naquela época o Papa tinha o poder espiritual e o poder temporal. E ele tinha esse poder e puxou a brasa para o seu assado, tanto que praticamente 80% das terras, além mar, ficou para a Espanha. Aí que veio os ingleses, os franceses, os holandeses, querendo o atestado de Adão, que é apenas como eu posso dizer, uma metáfora. Queremos que o Adão, o marido da Eva, queriam ter um atestado. Se é só vocês têm direito. Como não tinha o atestado de Adão, até porque não existe o Adão e Eva mesmo na história, é uma alegoria bíblica, o que acontece? Eles se lançaram ao mar também. Como não havia espaço para os ingleses, eles eram mais piratas, mais ladrões, roubavam os navios já carregados, tanto dos portugueses quanto dos espanhóis. Também é outra história. O que eu quero agora é dizer que durante 300 anos, a Espanha dominou do México até Terra del Fuego. Todas essas repúblicas que hoje aí estão: Bolívia, Venezuela, Equador, Chile, Paraguai, Argentina, né, etc, etc. Bom, lá por 300 anos, quem estava nascendo aqui, filho de espanhol, eram chamados de crioulos. Nada a ver com negro.
Não tem nada a ver a palavra com negro. Não sei quem associou crioulo com negro. Nada a ver. Crioulo com 2 L's. Crioulo. Filho de espanhóis. Nativos, filho de espanhóis. E os cargos de confiança aqui na América, durante 300 anos, quem mandava era só gente que vinha direto de lá. Morria aqui, por exemplo, um juiz, quem mandava o juiz era a Espanha. Por que não um juiz daqui? Porque eles não tinham direitos. Os crioulos se consideravam cidadãos de segunda classe. Bueno, lá pelas tantas, o que acontece? Nós estamos no período ali de 1810, 1808, 1810, 1815. Napoleão está cada vez mais aumentando o território francês e ele vai usar uma estratégia. Ele convida o rei da Espanha para conversar com ele, conversar questões diplomáticas e sobre questões territoriais. Quando o rei da Espanha vai para lá conversar com Napoleão, Napoleão simplesmente não deixou ele voltar para a Espanha e prende ele. Tocou ele no xilindró. Colocou seu irmão José Bonaparte como o rei da Espanha. Aqui na América Espanhola, os bolivianos seriam hoje os venezuelanos, que seriam hoje os chilenos, enfim, todos esses que são os países independentes aqui, as repúblicas da América, naquela época como colônia espanhola, começaram a se perguntar, vem cá, e agora? Eu não vou obedecer, eu já não obedecia direito o rei da Espanha. A gente sempre quer a nossa liberdade de expressão, nossa liberdade de botar nossos juízes, nossos governadores, etc, etc. E eles começaram a aproveitar o ensejo e simplesmente desobedeceram o rei José Bonaparte, que é francês, irmão de Napoleão Bonaparte, o francês. Famoso Napoleão Bonaparte, aquele baixinho de 1,56 m, careca, tá? Mulherengo, teve 2 esposas, tinha o seu charme, né? Um grande general. Tanto que um dos maiores generais de toda a história da humanidade é o Napoleão Bonaparte. É para ver que o tamanho não tem documento, né? Bom, o que acontece? Naquele momento, aquele ínterim, naquele espaço, um dos bolivianos resolve ir no paiol e começa a pegar os seus mascates, eu vou falar uma palavra até antiga, bacamarte, as suas espingardas de 2 canos, e começa a armar todos os espanhóis nativos para aproveitar o ensejo e vir a independência de cada nação. Lá pelas tantas, a Bolívia faz isso, a Venezuela faz isso, o Chile faz também, a Argentina vem para participar, só que a Argentina queria que todos, ao se libertarem da Espanha, ficassem sobre o seu jugo. E o Paraguai, que também entrou, não aceitou. Disse, não, eu não vou ficar sob o poder da Argentina. Essa rixa de paraguaios com a Argentina não tem nada a ver com a guerra do Paraguai, que é outra coisa, a Tríplice Aliança do Brasil, Argentina e Uruguai, que teve guerra com o Paraguai na época do Solano Lopes. Isso é outra história, inclusive história mais recente. O que eu estou dizendo é que eles não queriam. E acontece que começaram a entrar em conflito com José Bonaparte. Estavam conseguindo as suas independências. Bom, daí acontece o seguinte, Napoleão perde a guerra na Europa, o seu irmão é retirado da Espanha, volta o rei, é libertado da cadeia, volta o rei para a Espanha. Quando ele vê e descobre que os nativos aqui estavam se revoltando, ele baixa o pau neles, baixa a lenha. Ele mata, manda fuzilar, manda enforcar, e acontece o reboliço todo. Lá por 1822, estão vindo já as independências. Entre Bolívia, o São Martín da Argentina, um grande militar, tá? O Bolívar, Simão Bolívar, também do norte, e o São Martín da Argentina. Esses 2 homens que nunca tinham se visto na história, se encontraram e fizeram um plano e foram lá para o Chile, na montanha dos Andes, e montaram uma estratégia para atravessar os Andes e pegar de surpresa os comandantes espanhóis. O que acontece? O Bolívia disse, mas como nós vamos atravessar os Andes? É impossível atravessar, ainda com burros. Bom, foram à luta. O São Martín disse assim, nós vamos chegar lá. Conseguiram atravessar os Andes,
empurrando os burros com canhões, o burrinho travava, eles empurravam o burro. Chegou a um ponto que tirou os canhõezinhos de cima dos burros, daí os burros voltaram a caminhar, os próprios soldados tornaram-se burros, né, botaram nas costas e chegaram. Quando atravessaram os Andes, pegaram de surpresa os militares a mando da corte espanhola. E aí começa paulatinamente a independência desses países na América. Bolívia torna-se um país, Venezuela torna-se um país, estou resumindo. O Chile torna-se um país e assim vai. Equador vem depois, o Brasil, né? Mas o Brasil na questão mais portuguesa, então foi intocável. Claro que o Brasil não tinha esse tamanho que tinha. O Acre foi recente, o Acre foi no século passado, lá por 1910, com o Rio Branco, né? Por isso que a capital é Rio Branco. E a América Latina torna-se o continente das pequenas nações espanholas, e o México também liberta dos algozes da corte espanhola. Portanto, esse pequeno resumo mostra que esses povos da mesma língua, da mesma cultura hispânica, tornaram-se independentes e que a América não é sinônimo de Estados Unidos. Quem nasce nos Estados Unidos é estadunidense, é americano e pertence à América anglo-saxônica. E do México para todos os países, inclusive o Brasil até colocaria em exceção, né? Mas vai entrar o Brasil como América Latina. Só que também, se nós olharmos na historiografia, português e espanhol são povos distintos. Inclusive, olha um vídeo lá sobre a história de Portugal, quando ela foi no século XI, tornou-se independente, os reinos, e tornou-se Portugal, época de Fernando, o rei Fernando, e depois seus filhos. Portugal tem uma colonização completamente diferente dos espanhóis. Eu lembro quando eu vim dos Estados Unidos e fiquei no Panamá, no aeroporto Tucumã, mais ou menos, acho que é Tucumã, e eu estava sentado ao lado de um casal argentino, dei um livro de antropologia em língua portuguesa. Ela disse assim para mim: ai, como é lindo o português, como é uma língua chique. Não há dúvida, o português é uma língua, principalmente a língua de Camões, né? Nosso português não tem nada a ver com o espanhol, apenas, claro, tem raiz, porque é língua neolatina. Ok? Fica aí o vídeo rapidinho para mostrar como é que foi o conflito. Venceram a guerra contra a Espanha, conseguiram a libertação, e aqueles que eram crioulos passaram a ser agora os responsáveis pelas suas nações. Fica avisado, crioulo não é sinônimo de negro, é ignorância isso. Crioulo é quem nasce na América, filho de espanhóis. Abraço.